Oi, Miro, tudo bem por aí? Como você tá? Oi, Thalita, tô bem. Você, tranquilinha? Tranquilinho Som tá também, bom hoje? Miro. Tá ótimo, Miro. Imagem, som, tudo certinho, sim. Ô, Miro, Beleza. conversamos tanto na quarta passada sobre esse 7 de setembro, né? E eu queria, só para a gente fechar, inclusive, esse capítulo, falar um pouquinho sobre essa decisão agora do TSE, plena, unânime, né, em relação ao não uso das imagens por Bolsonaro. Mas, de qualquer forma, o que as pesquisas mostraram de lá para cá é que o efeito, no sentido de capturar votos, foi nulo para Bolsonaro, né? Hoje, inclusive, a gente tem a Quest sendo divulgada, que traz, assim, uma perspectiva ruim para Lula, ele cai 2 pontos, mas muito ruim para Bolsonaro também, que se mantém estável, né? E as outras pesquisas que a gente acompanhou, principalmente Datafolha e IPEC, também trouxeram isso. Bolsonaro ali bastante estável, caindo um pontinho. A IPEC essa semana trouxe Lula aumentando 2 pontos, o que também é bastante significativo, né? Mas é isso, o impacto do 7 de setembro para Bolsonaro, a gente já pode declarar que foi nulo? Quero te ouvir sobre. Então, Thalita, as pesquisas primeiro estão gerando uma certa turbulência porque mostram uma diferença, né, grande. É isso. O IPEC deu 15 pontos de vantagem para o ex-presidente Lula, o Datafolha 11 pontos, e essa que saiu hoje da Quest é a que dá pela primeira vez uma diferença de um dígito, né, 8 pontos. Né? Essa diferença de pesquisa, vamos ver quem está certo. Né? Qual dos 3 institutos, que são 3 institutos sérios, né, que fazem pesquisa presencial, não remota, qual é que está acertando melhor na calibragem. Ela reflete diferenças de metodologia. O IPEC, a base da pesquisa dela, com os setores que ganham menos de 2 salários mínimos, é menor do que a do IPEC e o Datafolha. Por isso que está dando essa diferença. Né? Então, é uma metodologia diferente. Né? A Quest usa a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílio mais recente, PNAD. né? Isso, o PNAD mais recente, o IDEC, o Datafolha, né? antes da Tudo por pandemia. conta da falta do censo, né, Miro? Exatamente. Tudo por conta da falta do censo. Então, isso está dando esse ruído. Vamos ver quem está certo, qual das pesquisas estão certas. Mas, de qualquer forma, as 3 pesquisas, exatamente isso que você diz, as 3 pesquisas mostram o seguinte: Bolsonaro está utilizando todos os seus cartuchos, mas não consegue explodir na votação. Ele consegue, no máximo, estancar a queda. Ele estanca a queda, ele está paralisado. Mas ele não consegue explodir. Né? Então, isso mostra que tanto o pacote de bondades, que já vem de algum tempo, né? Os mais recentes foram o Auxílio Brasil de 600, o Vale Gás, o Vale Caminhoneiro, o Vale Taxista. Tanto esses pacotes de bondades não estão se refletindo na pesquisa, não se reflete em intenção de voto para eles, se reflete até em melhora da avaliação do governo, mas não se reflete em explosão de votos para ele, estanca só a queda. Sim. Como o 7 de setembro, que no meu entendimento ele usou com 2 grandes objetivos, que era o objetivo de palanque eleitoral, animar, né, dar ração para a gadaiada dele, para fazer campanha e tal, como também com o objetivo de ensaio golpista, nenhum desses, né, pelo menos, não se refletiu agora nos 3 institutos. Né? Então mostra que a situação do Bolsonaro é muito delicada, né? Porque nós estamos a 3 semanas da eleição, né? Menos de 3 semanas, ele não tem como reduzir essa diferença, ou seja, aquela promessa que o Centrão fez para ele de que maio, junho, julho no máximo ele já estaria na frente, era mentira, era para valorizar o passe, né? Então mostra isso. Isso também talvez ajude a explicar, Thalita, um outro assunto que você tratou na abertura, que foi esse desclassificado desse deputado estadual do Republicanos, desse Douglas. É que há um certo desespero nessa moçada. Essa moçada, essa base de apoio do Bolsonaro, essa milícia fardada e não fardada, né? Esses pastores, esses credores da fé, lobistas da fé, esses jagunços do campo, eles estão meio desesperados, né? Porque o efeito não... Tanto o efeito da demagogia eleitoreira, do estelionato eleitoral das bondades,
quanto efeito do palanque utilizando o recurso público, utilizando os milicos como escudo do 7 de setembro, não surtiram o resultado que eles estavam esperando. Some-se a isso, inclusive, que eles também estavam esperando resultado da propaganda eleitoral em rádio e televisão. Então, somando essas três coisas, não afetou muito, né? Dá desespero para essa turma, que é perigosa. Em relação ao Douglas Garcia, inclusive, há esse desespero em saber que eles já fizeram de tudo e continuam em segundo lugar ali na corrida eleitoral presidencial, principalmente, né? E há um desespero agora no sentido de tentar apagar esse incêndio, né, Miro? Porque pegou muito mal, acho que para todo mundo. Eduardo Bolsonaro fez uma postagem no Twitter tentando de alguma forma condenar esse episódio, mas dá para sacar que ele entendeu que pegou mal e vai pegar mal para o pai dele e pega mal para ele. Então eles tentam abafar o caso ali, contornar de alguma forma, sem citar inclusive um pedido de desculpas a Vera Magalhães, né? Então é muito interessante como esse desespero também transparece nessa tentativa de deixar de lado um episódio tão importante como esse. Daí eu quero te ouvir sobre, porque uma jornalista novamente atacada por um deputado, mas já tinha sido atacada pelo presidente da República, então a gente não pode deixar de fazer essa relação, é claro, o incentivo parte dali, de qualquer forma, né, do presidente da República, e é uma atuação comum a Bolsonaro e a bolsonaristas. Esse Douglas, essa coisa que foi eleito, são esses desqualificados que foram eleitos naquela onda fascista, reacionária de ultradireita de 2018. 2018, a renovação foi para pior, a chamada renovação do parlamento brasileiro foi para pior porque elegeu essas pessoas do ódio, essas pessoas do ódio nas redes sociais e nas ruas, né? Esse Douglas é típico, é um sujeito que era de um movimento chamado Direita São Paulo. É um sujeito desqualificado que ataca artistas, ataca intelectuais, né? Teve aquela cena no Sesc Pompeia, foi ele um dos que dirigiu aquela cena de ataque à escritora, né? A Judite. Né? Esse Douglas pertencia a um movimento chamado Direita São Paulo, que depois virou Conservadores São Paulo. Né? Como deputado estadual, ele é uma excrescência, todo mundo detesta esse sujeito, porque é um sujeito agressivo, violento, que adora lacrar, ele quer estar nas redes sociais, ele adora lacrar. Né? Então, esse sujeito, por exemplo, abriu o sigilo patrimonial pessoal de cerca de 1.000 pessoas que combatiam o fascismo. É um desqualificado esse cara, né? É um fascistoide. Ontem, eu acho que tem a ver com esse desespero, essa turma está desesperada com o que pode ser o resultado da eleição. Ontem esse cara fez essa pataquada na TV Cultura, né? Que mostra como essa turma metida machão é misógino, né? Detesta mulher. Esse sujeito é um escroto, é uma excrescência, né? Detesta mulheres, é agressivo, né? É igualzinho o mito dele, é igualzinho o Bolsonaro. Ele eu ia usar uma expressão que minha mãe usava, mijar de cagada ao Bolsonaro, é igualzinho, né? Então, ataca a Vera, e olha que a Vera não é uma pessoa de esquerda, não é lulista, não tem nada, ele ataca, ele detesta mulheres, né? Ele tem que mostrar isso, só que isso pegou muito mal, e pegou muito mal para quem? Pegou muito mal principalmente para o Tarcísio, porque Sim. Ele não foi lá à toa, ele foi convidado especial do Tarcísio. Entram poucas pessoas para acompanhar o debate, são convidados VIPs. Esse é um convidado VIP do Tarcísio. Tarcísio agora tenta tirar o corpo, mas tem que explicar o seguinte, foi você que convidou essa excrescência, esse jagunço para estar aqui, esse sujeito agressivo. Foi você que convidou o Tarcísio. Explica isso, porque o Tarcísio tenta passar a imagem de que ele é Bolsonaro, mas ele não é tão agressivo contra o Bolsonaro. Ele é um milico, né? Inclusive formado no Agulhas Negras, né? Não, é um milico, mas não é tão milico torturador quanto o Bolsonaro, ou contra esse picaretinha desse Douglas, que tem um bloco de carnaval chamado Porões do DOPS. Faz apologia da tortura esse sujeito. Foi o Tarcísio que convidou esse sujeito. Então o Tarcísio falou, eu repudio, não cito o nome dele, eu repudio,
porque sabe que isso vai pegar a mão na fita. Isso vai pegar a mão na fita. Já o Bolsonaro nem se pronunciou. E o Dudu Bananinha, que está preocupado com a eleição em São Paulo, se pronunciou. O Dudu Bananinha, que é exatamente, tem várias fotos, inclusive abraçado com esse Douglas. É a mesma matilha, é a mesma. São os mesmos cães raivosos, é tudo né? São do mesmo time. Né? Isso pegou muito mal, por isso que está tendo, por isso que o Dudu Bananinha então sai para criticar, dizendo que isso prejudica a campanha dele. Ele fala exatamente isso, né? Essas atitudes prejudicam o quê? A campanha do Tarcísio, né? Porque aí fica caracterizado, não dá mais para pintar o Tarcísio de bonzinho. Não dá mais. Tarcísio, o convite para o Douglas foi você que deu, amiguinho. Explica por que você levou esse cão raivoso para a TV Cultura. Quem também eu acho que deve uma explicação é o Partido Republicano, viu, Thalita? Porque esse Tarcísio está no Partido Republicano e o Douglas está no mesmo partido, Partido Republicano. Deve também uma explicação. O Partido Republicano, como todo mundo mais ou menos sabe, intui, né, é o braço partidário da Igreja Universal do Reino de Deus, da IURD, do Bispo Macedo. Né? A IURD tem um braço midiático e um braço partidário. Né? O braço midiático é a TV Record, que é hoje talvez uma das TVs mais chapar brancas que a gente tem, e o braço partidário, né, é o Republicanos, que filiou, ganhou de presente o Tarcísio, ganhou de presente a Damares. Né? Então, o Partido Republicano também tem que se pronunciar. O que vai fazer com esse deputado? Já um movimento na Assembleia Legislativa, deputados do PT, PSOL, PCdoB, já estão pedindo a análise na Comissão de Ética da Alesp, da Assembleia Legislativa, e já pedindo a cassação. Lógico que agora nem tem tempo hábil para a cassação, mas é bom que saiba quem é esse sujeito. Ele extrapolou o que talvez mostre isso. Eu tô aqui, estamos refletindo junto. Talvez mostre isso. Essa turma está muito desesperada ao ponto de fazer uma besteira dessa. Até o Dudu Bananinha, o embaixador do hambúrguer, teve que sair para dizer: eita, esse cara está fazendo besteira. Os caras estão desesperados. Embaixador do hambúrguer é muito bom. Eu vi na Bela Megali, até fui confirmar agora pelo Twitter, ela tinha postado que o Republicanos diz que vai abrir um procedimento disciplinar em relação ao Douglas Garcia, né? Eu tinha visto mais cedo e é isso mesmo. Vão chamar ele para dar explicações e então abrir um processo disciplinar. Como você disse, ao Conselho de Ética... O Bispo Macedo podia chamá-lo para expurgar o demônio do corpo desse menino. Sabe qual é o meu medo, Miro? A gente já tem conversado sobre isso, como ações como essa acabam elegendo deputados, porque você precisa de uma base não tão grande, né, para eleger deputados. O grande problema de Bolsonaro e para Tarcísio é que eles precisam de uma base maior para se elegerem, né? Mas enquanto deputado ele ganha muito destaque fazendo isso, né? E acaba sendo reeleito. Por isso a nossa preocupação, inclusive, com a composição de câmaras, de Congresso, porque um deputado como esse às vezes acaba eleito por conta de um episódio como esse. Mas é claro que Bolsonaro agindo assim não conquista mais eleitor. Então também é importante fazer essa anotação.